Olá, boa noite. Meu nome é Ana. Estou aqui para compartilhar uma palavra com você essa noite, uma reflexão. E para isso nós vamos ler e estudar uma parábola, um texto que está em Mateus capítulo 20. Lá fala sobre um senhor de um vinhedo que contrata algumas pessoas para trabalhar ao longo de um dia na sua propriedade. E durante esse dia, ele contrata várias pessoas em diferentes horários do dia. E para isso ele faz acordo sobre o valor que a cada um iria receber. No final do dia, ele chama primeiro os últimos, que recebem o combinado. E assim, os primeiros contratados do dia, que trabalharam o dia todo, imaginam que vão receber um valor maior do que o dono da propriedade havia acordado com eles, né? Já que os últimos receberam o mesmo. E quando eles recebem a sua recompensa e veem que é o mesmo valor dos últimos trabalhadores, eles ficam indignados. E aí o senhor da vinha trata com eles a respeito disso. E aqui nós sabemos que este exemplo é sobre Deus e nós. Nós somos esses trabalhadores e o dono do vinhedo é Deus, é o Senhor. E nós vamos ler aqui o que o Senhor diz a partir do verso 8. Diz assim: ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aqui nós vemos que Deus, na figura do proprietário, do senhor do vinhedo, ele é aquele que age com uma justiça muito diferente da que nós conhecemos como seres humanos, como pessoas. Nós temos o hábito de, com frequência, nos compararmos a outras pessoas. Então, naquele caso, os primeiros trabalhadores também se compararam e eles acharam que a recompensa deles subiria, já que quem se esforçou menos recebeu a mesma quantia. Quantas vezes nós não somos os trabalhadores da primeira hora? E quantas vezes nós não somos os trabalhadores da última hora? E muitas vezes, lá no fundo, nós achamos que Deus está sendo injusto por abençoar alguém, sendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E Deus, ele se alegra, como toda a palavra nos mostra, Deus tem princípios em que ele se alegra em abençoar. Deus cura, liberta, Deus traz salvação para quem ele quiser. Mas muitas vezes, no nosso julgamento humano, nós determinamos quem deve ou quem não deve receber, quem é digno, quem não é digno, o que é justo e o que não é justo. E nós trocamos de lugar com Deus, muitas vezes. Às vezes, nós também somos o trabalhador da última hora. E nós recebemos da misericórdia de Deus. E aí a gente se alegra. Na maior parte das vezes, nós achamos que não merecemos, mas que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, ele quis nos abençoar. Então, por que não receber? E nós, vezes, estamos nos trabalhadores das primeiras horas, vezes estamos nos trabalhadores das últimas horas ou da última hora. Mas o que nós precisamos levar em consideração é que os valores e os princípios do reino de Deus não são os nossos carnais. Nós muitas vezes nos deixamos contaminar com princípios e com ideias deste mundo, com comparações, com aquilo que seria uma meritocracia.
E Deus não olha dessa forma. A justiça de Deus ela é baseada em amor e misericórdia. E assim ele está dizendo, olha, se eu quis agir de misericórdia, se eu quis ser bondoso com essas pessoas da última hora, não sou eu que vou escolher o que eu faço com o meu dinheiro? Então não é Deus que escolhe ou define quando e onde ou quem ele vai abençoar? Nossa mente humana, dificilmente, ou acredito que nunca, nós vamos alcançar os princípios na essência de Deus. Pelo menos justificar o porquê que Deus age assim. Porque nós ainda estamos presos a um corpo terreno, a uma mente terrena. E dia a dia nós combatemos internamente com as ideias, com a ideologia desse mundo, com as ideias deste século, né? Como a palavra também aponta. E nós temos que confrontar isso em nós para que o reino de Deus floresça dentro da nossa mente, do nosso pensamento e do nosso coração. Para que a gente absorva exatamente o que é a ideologia e a cultura do reino de Deus. Né? Isso também nos faz lembrar sobre Jonas. Jonas foi um servo do Senhor que também tinha muita dificuldade em agir com misericórdia sobre as pessoas. Quando ele foi enviado por Deus a Nínive, ele se negou a ir, porque eram os ninivitas muito cruéis, né? Assim, Nínive era visto como um lugar, uma nação de um povo muito cruel. E havia uma certa competição, uma discórdia naquele momento entre quem seria o povo de Deus e o povo de Nínive. E assim Jonas se nega a ir, e ele entra num navio e vai em outra direção. Ele foge da presença de Deus. E Deus tem os seus meios de trazer novamente Jonas para a sua vontade, para o seu propósito. Assim, na decorrência do livro de Jonas, há uma tempestade e para que o navio não afunde, ele tem que ser lançado nas águas. E assim a tempestade cessa e Deus recolhe Jonas na boca de um grande peixe. E no decorrer dos dias, Jonas acaba então chegando a Nínive. E quando ele leva a palavra e vê que as pessoas agem com quebrantamento e arrependimento, pedem perdão e Deus é tocado pelo jejum e pelo quebrantamento daquelas pessoas, Jonas fica indignado, porque afinal de contas ele esperava um julgamento de Deus. E ele ainda chega a dizer a Deus, olha, eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, tardio em se irar e usar de misericórdia, porque no fundo Jonas esperava realmente a ira de Deus sobre aquele povo em Nínive. Dessa forma, muitas vezes, também nos vemos na pessoa de Jonas, achando que as pessoas ao nosso redor, o nosso próximo, pelas suas ações, merecem um grande castigo e nos alegramos mais no castigo e na recompensa ruim que eles recebem do que na misericórdia de Deus que se renove sobre eles. E no final, Jonas recebe uma lição de Deus. Ele dorme e Deus ali, onde Jonas preparou um lugar para descansar, deixa que cresça, faça que cresça uma árvore, uma erva. E essa planta, no dia seguinte, murcha e morre. E Jonas fica indignado. E aí Deus fala com Jonas. Vou ler aqui também no livro de Jonas este verso para a gente falar um pouquinho a respeito. No livro de Jonas, no capítulo 4, lá no finalzinho, Deus diz assim, no verso 9 do capítulo 4. Deus perguntou a Jonas, você acha certo ficar irado por causa da planta? Jonas respondeu, sim, acho certo ficar irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Assim Deus mostra para Jonas
que a sua justiça é pautada também em misericórdia, não apenas em recompensa sobre as ações do homem. Deus não rejeita um coração que se quebranta, Deus não rejeita um coração disposto. É isso que nós vemos ao longo de vários exemplos na palavra de Deus. E dessa mesma forma, Deus acolhe Nínive, se arrepende, na verdade não se arrepende, Deus ele age com misericórdia e ele deixa então de liberar aquela ira que viria, que era uma promessa sobre Nínive, por causa das muitas ações cruéis que eles tinham, por causa de toda a maldade que aquele povo por tanto tempo cometia. Nós temos a necessidade, muitas vezes, de buscar referências em comparações, comparando-nos com outras pessoas, nos comparando com ações boas ou ruins que assim nós julgamos das pessoas mais próximas de nós. E na verdade, Deus olha sempre o coração que se quebranta e que se arrepende. Deus sim espera de nós arrependimento, né? E da mesma forma como lá na vinha os trabalhadores da última hora receberam dessa benevolência de Deus, da generosidade de Deus, muitas vezes somos nós que recebemos. Aliás, nós já recebemos na nossa salvação. Quando nós nos achegamos a Deus, nos achegamos a Cristo, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós já estamos recebendo da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Não fizemos por merecer. Muito pelo contrário, foi Cristo que fez por nós. Então, de igual forma, faz parte da cultura do reino de Deus nós aprendermos a nos alegrarmos com a misericórdia que vem sobre a vida daqueles que nos cercam, do próximo, das demais pessoas, né? É a cultura do reino. Se nós formos olhar com a balança desse mundo, nós nunca vamos entender, muitas vezes, como Deus age na vida de algumas pessoas, abençoando-as, prosperando-as, trazendo ali cumprimento de promessas sobre as vidas delas, sendo que muitas vezes tiveram um histórico, uma vida de pecado, de ações que nada tinham a ver com a palavra de Deus. Mas Deus é um Deus que a sua justiça é pautada sobre misericórdia. Então, que nós possamos, antes de olhar para a vida de um irmão, para a vida de uma outra pessoa que talvez nem sirva a Deus ainda, e julgarmos essa pessoa ou acharmos que ela não é merecedora do que está recebendo, que antes nós possamos nos colocar no lugar, né, e pensarmos, se nós fôssemos o trabalhador da última hora, se nós estivéssemos no lugar daquelas pessoas em Nínive, e se fôssemos nós? E quantas vezes nós somos essas pessoas que precisamos da misericórdia de Deus? Aliás, nós sempre precisamos da misericórdia de Deus. Se nós olharmos para nós e julgarmos que estamos sendo merecedores de alguma coisa, ali já há um problema. E ali nós já merecemos, já precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Porque não temos nada do Senhor por merecimento próprio. Muito pelo contrário, nós sabemos que a nossa carne, o nosso homem interior, ele tende a fazer coisas ruins também. A nossa carne ela tende ao pecado. É uma tendência nossa humana. Por isso nós batalhamos diariamente para negarmos essa natureza e vivermos a palavra de Deus. É isso que nós somos ensinados. Então nós devemos sempre trazer à tona essa reflexão, né? Qual medida nós estamos usando para com as pessoas? Aliás, nem nos cabe julgar ou medir as ações das demais pessoas. Se nós podemos fazer algo, é sempre interceder por misericórdia às demais pessoas, assim como nós fazemos por nós. A palavra também diz, né? Amai a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós sabemos orar e clamar por misericórdia, por que não fazemos isso por outras pessoas? Por que não fazemos isso pelo nosso próximo?
Por que não fazemos isso também por aquelas pessoas que em algum momento fizeram algo de ruim contra nós? Por quê? Porque muitas vezes dentro do nosso coração o que está florescendo é um orgulho, é um julgamento, ou às vezes até um sentimento de inveja mesmo. A palavra também nos diz, antes de tentar tirar o cisco do olho do seu irmão, tire a trave do seu olho. A trave é algo muito maior do que um cisco. É o que Deus nos ensina. Muitas vezes nós estamos achando que o problema está no outro e que ele tem que ser resolvido e tentamos intervir e fazer isso com as nossas próprias mãos, do nosso jeito, mas na verdade o maior problema está em nós. Mas não conseguimos parar e olhar para nós mesmos e reconhecer que nós é que temos um problema muito maior do que a pessoa que nós estamos olhando, medindo e tentando intervir na vida dela. O primeiro passo é sempre nós olharmos para dentro de si, fazermos uma reflexão. O que eu tenho em mim, na verdade, que precisa ser tirado? Que trave é essa? Que sentimento é esse que me leva tantas vezes a julgar o meu irmão, a me entristecer com a alegria dele, a julgar que ele não é merecedor de receber coisas boas de Deus, ou que eu me esforcei muito mais do que ele, então eu deveria receber muito mais. É que os trabalhadores da primeira hora pensaram, Se eu me esforcei o dia todo e ele recebeu isso, imagine eu que eu não vou receber. E na verdade, Deus foi justo com todos eles receberam exatamente aquilo que lhe já havia sido prometido, Aos trabalhadores da primeira hora também. Então, essa é uma reflexão que nós precisamos sempre, como cristãos, ter em mente. Quando é que nós precisamos parar, rever e calar a nossa voz? A sabedoria virá de muitos desses momentos. No muito falar e no muito julgar, nós acabamos trazendo condenação para nossas vidas, para nós mesmos, muitas vezes para nossa casa, para nossa família. É sábio nós olharmos para dentro de nós, refletirmos e pensarmos, nós estamos sendo os trabalhadores ali das primeiras horas da palavra ou nós estamos sendo o trabalhador da última hora? Nós estamos nos alegrando somente quando Deus é misericordioso conosco? Ou quando Deus também age com misericórdia, bondade, generosidade com o nosso próximo? Esses valores do reino são os valores que nós precisamos trabalhar e cultivar individualmente e depois como igreja. Se cada um de nós fizer a sua parte e frutificar os frutos do Espírito dentro de nós, cada uma daquelas partes, bondade, paciência e levando em consideração essa parábola de hoje, tirando o orgulho, a inveja, nós cresceremos não só individualmente, mas como corpo de Cristo, como igreja. E muitas das nossas dificuldades de relacionamento, inclusive, serão resolvidas. Muitas das nossas dores interiores, das nossas feridas, também serão curadas. Então eu quero essa noite deixar essa reflexão para que nós tenhamos isso em mente diariamente, não só hoje, mas que seja um exercício frequente, contínuo, de nós pararmos e refletirmos onde nós estamos no reino de Deus, diante do Senhor da vinha. Quem somos nós? Como nós estamos nos comportando diante do Senhor e diante do próximo, dos demais trabalhadores, dos nossos irmãos. Amém? Eu gostaria de orar com você e gostaria de também deixar essa mensagem como uma semente. Eu espero que não só o que foi dito frutifique, mas que o Espírito Santo possa ter liberdade para trazer mais reflexão, mais conteúdo, mais frutificação a partir desse texto, para que nós possamos crescer e sermos tratados, trabalhados, edificados a partir dessa mensagem. Amém? Feche os seus olhos comigo onde você estiver, vamos orar. Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, essa noite por essa palavra, por essa mensagem.
Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo, ó Deus, que o Senhor tem ministrado aos nossos corações diariamente. Em especial, Senhor, muito obrigada, Pai, por essa mensagem, essa noite. Senhor, eu creio, ó Deus, que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, ó Pai, individualmente, aquilo que cada um precisa segundo a sua porção. Então eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo seja enviado agora a cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, para que ela receba isso como terra fértil no seu coração, com uma terra pronta para receber essa semente e frutificar muitas vezes mais, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Boa noite, a paz do Senhor, que você tenha uma noite abençoada e que essa palavra ela se renove a cada manhã na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.